Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a rotação do ponto A, aqui dessa viga, ou seja, no apoio A dessa viga, biapoiada, portanto uma viga isostática, devido a uma carga P aplicada aqui em algum ponto do vão, separado pelas distâncias A e B aqui e um comprimento total L, tá? Usando o teorema de Castigliano e considerando que as propriedades do material e as propriedades da seção transversal, ou seja, o módulo de elasticidade e o momento de inércia, são constantes uniformes aqui ao longo dessa viga. Tudo bem? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a aula anterior, onde nós calculamos o deslocamento vertical no ponto D de dado aqui, ou seja, a flecha no ponto D, devido a essa carga P. E para aquele caso, nós tínhamos pelo menos dois métodos. Um método, como eu tenho uma única carga aplicada na estrutura e eu queria saber o deslocamento compatível naquele ponto, ou seja, força vertical, deslocamento vertical no mesmo ponto, eu poderia usar o método da carga única, porque a carga é única numa estrutura considerada elástica. O segundo método que nós usamos foi o segundo teorema de Castigliano, usando também os conceitos de energia de deformação. E o que eu expliquei na aula anterior? É que, dado o problema da carga única, só conseguimos determinar se ela for única, obviamente, e se for no mesmo ponto, na mesma direção. Já o teorema de Castigliano ele é muito mais poderoso, porque ele permite que eu calcule as flechas nessa viga aqui, por exemplo, em qualquer ponto da minha estrutura, e eu posso ter quantas cargas eu quiser. Então eu posso determinar deflexões verticais e horizontais, e ainda as rotações em qualquer ponto. Então, relembrando aqui a maneira como essa viga iria se deformar, então imagine que eu tenho um comportamento mais ou menos assim, só para metade dessa viga, tá? Só para esse trecho AD. Então, para todos os pontos, eu tenho aqui flechas e eu tenho também rotações. Então, se eu traçar aqui tangentes em relação ao eixo horizontal, eu vou ter rotações em todos os pontos, ou inclinações em todos os pontos. Então imagine o seguinte, é como se existisse, para cada ponto, nesse caso aqui, existisse, por exemplo, uma carga X que tivesse me fazendo esse ponto se deslocar um determinado valor na vertical. Já nesse ponto aqui, é como se existisse um momento concentrado X causando essa rotação nesse ponto. Então, com o teorema de Castigliano, eu posso usar cargas fictícias, ou seja, essas cargas aqui não existem originalmente na estrutura, e calcular deslocamentos ou rotações associados a essas cargas. É isso que o teorema me permite. Então, o que acontece? Vamos relembrar aqui a definição do segundo teorema de Castigliano, tá? Então, no ponto que eu estou olhando, eu posso calcular uma deflexão que seja deslocamento ou rotação devido a uma carga X. Então, se eu conhecer a energia, a equação da energia de deformação na estrutura, naquele ponto, se eu fizer a derivada em relação à carga daquele ponto, eu consigo obter o deslocamento respectivo. Então, se o X for uma força, eu obtenho um deslocamento. Forças verticais, deslocamentos verticais. Da mesma maneira, forças horizontais, deslocamentos horizontais. Se por outro lado X, essa carga fictícia, for um momento, ou fictícia ou real, eu tenho agora rotações. Então essa carga pode ser real, no caso, lembrando que nós fizemos para a carga P. Então o deslocamento devido à carga P no ponto P, eu obtive
através do segundo teorema de Castigliano. Como eu quero saber a rotação do ponto A, eu vou aplicar um momento fictício em relação ao ponto A e obter essa rotação. Então podem ser cargas reais ou fictícias. Aplicando o teorema, já apresentamos essas equações nos exemplos anteriores. Eu tenho a equação de energia devida ao momento fletor. Lembrando que para vigas longas, o efeito predominante é o efeito do momento fletor, ou seja, vigas longas com pequena seção transversal em relação ao comprimento, predomina o momento fletor. Aplicando a derivada parcial em relação à carga x, seja ela real ou fictícia, eu tenho essa equação final aqui do teorema de Castigliano para vigas ou pórticos submetidos a momentos fletores, tá? Então eu preciso conhecer essas equações de momento e a carga no ponto que eu estou considerando. Então vamos lá. Voltando ao nosso problema aqui, revisamos as equações. Nesse caso, o nosso objetivo é calcular a rotação do ponto A em relação a essa carga x no ponto A. Então eu quero saber essa rotação aqui, o θ A. Tudo bem? Então eu preciso de um θ A, e esse θ A ele é, pela equação do teorema de Castigliano, 1 sobre I, a integral de 0 até L no comprimento total da viga, o momento fletor, derivada do momento em relação à carga x na minha variável dx. Como essa carga ela não existe na estrutura, então o valor dela é zero. Então eu vou fazer as equações de momento para essa estrutura considerando essa carga x, e depois que eu aplicar essa integral aqui, eu vou avaliar isso aqui para o x igual a zero. Então eu uso esse artifício como se existisse uma carga real. Depois eu igualo ela a zero, senão eu altero o comportamento da minha estrutura. E o que acontece aqui, ó? Eu tenho dois trechos. Então se eu tiver aqui o trecho AD, então eu tenho uma seção AD aqui. E eu tenho o trecho BD aqui. Então eu tenho pelo menos duas equações de momento. Então eu tenho que definir uma variável de integração aqui, x, e uma outra variável de integração aqui, z. Tudo bem? Então, como eu tenho dois trechos, eu vou precisar de duas equações de momento. Então, dessa maneira, eu vou pegar essa equação aqui, e essa equação ela vai ser quebrada em duas partes. Como o material é constante, eu vou deixar ele em evidência aqui. 1 sobre EI, abrir um colchete aqui. Na primeira variável x eu vou integrar de 0 até o valor A, 0 até A, do momento fletor do trecho, que é o AD, e a derivada desse momento fletor AD em relação à carga x aqui, na variável de comprimento dx, mais no outro trecho agora de 0 até B de bola, então é 0 até B de bola, eu tenho o momento desse trecho que é BD, vezes a derivada do momento BD em relação à carga x na variável de comprimento z aqui. Então a minha integral vai ser separada em duas integrais. Então eu preciso conhecer esses momentos fletores aqui, AD e BD. Tá? Então, relembrando lá do cálculo de momentos, para a gente ganhar tempo aqui, eu já deixei
pré-calculado isso daqui. Então lembre, ó, eu tenho uma viga biapoiada, reação no ponto A vertical, reação no ponto B vertical, tá? E eu preciso fazer tanto as minhas reações de apoio quanto as minhas equações de momento considerando a carga X como se ela existisse na estrutura. Ao final dos cálculos eu vou zerar essa carga porque ela não existe. Então ela vai ser retirada do cálculo para que eu não altere a resposta da estrutura. Minha estrutura só tem a carga vertical P. Então eu fiz todas as equações em relação a X. Então se você não lembra como que calcula as reações de apoio RA e RB para esse problema, pause o vídeo, tente fazer esses cálculos na mão e veja as suas dúvidas, compare as suas respostas. No link na descrição do vídeo, desse vídeo, tem outras aulas onde eu ensino vocês a calcular esses diagramas e essas reações de apoio. Então, para usar método de energia, reações de apoio e cálculo de diagramas tem que ser um conceito que está consolidado aí para vocês. Então é um pré-requisito para essa matéria, tudo bem? Então pause o vídeo, tente resolver com calma e verifique essas equações para as reações de apoio e para os momentos fletores. Então esse é o diagrama esperado considerando essa carga X, tá? E como eu já falei, vamos depois zerar o valor de X para que o diagrama volte para a sua condição original. Tudo bem? Então, ó, para facilitar, eu vou copiar o valor desse momento aqui. Então, deixa eu selecionar aqui e copiar. Só um minutinho. Então, eu vou copiar esse cara aqui para ficar mais fácil na outra janela. Então, copiando, selecionando, copiando. Então eu venho aqui e vou usar esse cara aqui. Então eu vou usar esse cara bem aqui, tá? Então eu tenho esse cara aqui. Conheço o valor dos momentos fletores AD e BD. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a derivada do momento AD. Deixa eu fazer com uma outra cor para ficar em destaque aqui. Então deixa eu pegar um vermelho. Eu tenho a derivada do momento AD em relação ao x. Isso aqui é igual, ó, lembrando o cálculo de derivadas parciais, a minha variável de derivação é o x. Então tudo que não depender de x é constante em relação a x. Então derivada do x em relação ao x do cálculo 3 lá, derivadas parciais, é igual a 1. PB vezes x não depende de x. Então isso aqui vai dar 0, é uma constante, derivada em relação a x vai dar 0. X derivada em relação a x dá 1 sobre L, né? X sobre L, 1 sobre L, porque eu estou derivando o x. Então vai sobrar aqui menos o x minúsculo sobre L. Então também é pré-requisito para esse conteúdo você saber fazer integrações e saber fazer derivadas parciais, tá? Da mesma maneira, derivada do momento BD em relação ao x vai ser agora PA sobre L vezes Z é constante em relação ao x. Então a derivada vai dar 0. E derivada do x em relação ao próprio x vai dar 1 sobre L vezes o Z. Então dá o Z sobre L. Tá? Então continuando aqui, eu vou aplicar esses dois valores aqui, ó. Lembrando o seguinte, eu tenho que avaliar agora isso aqui em relação ao x igual a 0, porque o x igual a 0 é devido à carga ser constante. Então eu tenho aqui, ó,
quem que é o MAD em relação a x igual a zero. Então, MAD agora real, ou seja, em x igual a zero. Então, eu vou zerar esse x. Então, vai dar 0 aqui, 0 aqui. Então, sobra PB vezes x sobre L. E o MBD, da mesma maneira, para x igual a zero, eu tenho aqui, isso aqui vai dar zero, PA vezes Z sobre zero. PA vezes Z sobre L, né? Então, o que acontece? Eu vou ter agora, substituindo esses valores na integral, quem que é o meu θ A para o x igual a zero? Eu tenho agora 1 sobre I, constante, cochete. Quem que é o MAD? Então, vou ter integral de 0 até A. Então, eu tenho aqui, ó, PBx sobre L vezes a derivada. Então, eu tenho 1 menos x sobre L. Isso em relação ao dx. Tudo isso mais. Então, vou fazer aqui, ó, mais integral de 0 até B, MBD. MBD, isso aqui é PA vezes Z sobre L, vezes a derivada, que é o Z sobre L, integrado na variável dz. Fechando aqui o meu cochete. Agora eu vou resolver essa integral final aqui. Então, quem que é o meu θ A para x igual a zero? Isso aqui é 1 sobre I, cochete aqui, desenvolvendo essa equação, integral de 0 até A, eu tenho agora dois termos aqui, PBx sobre L menos PBx ao quadrado sobre L ao quadrado no dx, mais integral de 0 até B, PA Z ao quadrado, L ao quadrado, dz. Então, agora, continuando esta integral. Quem que é o θ A? Já simplificando a notação aqui, 1 sobre EI multiplicado. Relembrando a regra de integração aqui de polinômios, né? Então, eu tenho aqui, ó, PBx ao quadrado sobre 2L menos PB x ao cubo sobre 3L ao quadrado, tudo isso avaliado de 0 até A, mais PA Z ao cubo sobre 3L ao quadrado, faltou L ao quadrado aqui, né? De 0 até B. Isso aqui, continuando agora a resolução, eu tenho θ A é igual a 1 sobre I. O que dá isso aqui substituindo o valor de A, porque o limite inferior é zero. Então, vai dar PB A ao quadrado sobre 2L menos PB ao cubo sobre 3L ao quadrado, mais, substituindo o valor de B, PA B ao cubo sobre 3L ao quadrado. Isso aqui é o que...
Então, continuando aqui a nosso desenvolvimento, eu tenho, simplificando aqui, ó, θ A, colocando PAB em evidência, e o L é quadrado também, então eu tenho PAB sobre EI L ao quadrado. Então eu tenho aqui AL sobre 2 menos A ao quadrado sobre 3 mais B ao quadrado sobre 3. Então, extrair o PAB aqui. Por uma questão de simplificação matemática, eu ainda posso avançar um pouquinho mais. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então, isso fica PAB 6 EI L ao quadrado. E agora eu tenho 3AL menos 2A ao quadrado mais tenho 2B ao quadrado. Então 3AL menos 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Essa é a resposta final do exercício totalmente simplificado. Lembrando que se você chegou até esse valor aqui, também está correto. É só uma questão de simplificação matemática aqui para apresentar as equações, mas essas equações e esses resultados são iguais para a rotação. Lembrando que esses valores aqui, eles estão definidos em radianos. Então, nossos resultados aqui estão dando essa rotação em radianos, tá? Então, esse é o cálculo para a rotação do ponto A para essa viga aqui. Então, deixa eu subir aqui minha janela. Então, nosso objetivo era calcular a rotação do ponto A. Usando o teorema de Castigliano, chegamos ao final nessa dedução ou nesse resultado final aqui. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido o raciocínio que foi aplicado. Então treinem aí outros exercícios dos livros. Esse é um exercício que eu extraí do livro do Bier Johnson, mas tem outros exercícios aí do Hibbeler, etc., outros autores de resistência dos materiais ou cálculo de estruturas. Então treine esse tipo de exercício para que você firme, para que você consolide esses conceitos que foram discutidos aqui. Então vamos fazer outros exercícios similares com outros tipos de apoio para vigas isostáticas e também cálculo de reações hiperestáticas nos próximos exercícios, considerando ainda o teorema de Castigliano. Nesse caso vai ser o primeiro teorema de Castigliano. Nós usamos aqui o segundo. O primeiro me permite que eu calcule reações de apoio em estruturas hiperestáticas. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boas aulas, bons estudos. Até a próxima. Um abraço.